Ora viva, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Aqui e Agora. Já sabe que nós trazemos sempre neste espaço uma entrevista, um convidado para dois dedos de conversa a propósito de vários temas que marcam o dia a dia do nosso belo Moçambique. Hoje não fugiremos à regra, temos como convidado Eugênio Dombo, ele que é atualmente diretor-geral da agência Proinco, que é uma agência dedicada à promoção de investimento e comércio. É também especialista de investimentos e consultor de negócios internacionais da Beijing Global Business e em 2011 foi técnico de informação e marketing colaborando com empresas nacionais e internacionais. Portanto, é esta figura que nós hoje convidamos-la para aqui neste programa e agora abordarmos vários temas ligados a esta questão do investimento, a questão dos negócios e não só no nosso país. Obrigado, Eugênio Dombo, por ter acedido ao convite de vir aqui agora. Fiz uma brevíssima apresentação do seu vasto currículo. Talvez seja melhor perguntar quem é Eugênio Dombo. Boa tarde, caros telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Eugênio Dombo é um jovem com historial profissional na área de projetos de investimentos, que fez essencialmente gestão de negócios como licenciatura, iniciando a sua carreira académica em Cape Town, cidade de Cabo, e dando continuidade cá em Moçambique e a posterior terminando com o mestrado em Administração de Negócios Internacionais em Beijing. E em termos de historial profissional, como já havia dito, as áreas principais de atuação sempre foram em promoção de investimento estrangeiro, bem como promoção de investimento local. Muito bem, Dombo, olhando para aquilo que é o seu lado académico, está também muito relacionado com esta área de promoção de negócios, de investimento. O porquê desta área? Na verdade, projetos de investimentos, sejam eles locais ou estrangeiros, bem como promoção do comércio internacional, veio sobre mesmo a inspiração da carreira profissional que sempre exerci na antiga CPI, que se chamava Centro de Promoção de Investimentos, em que estive sempre a exercer a atividade de promover os projetos de investimentos a nível local, atraindo investidores de várias partes do mundo, essencialmente de várias nacionalidades, para poderem implementar projetos em Moçambique. E havendo o desempenho profissional em termos de setor de informação e marketing, promovendo alguns eventos e conferências de promoção de negócios e projetos de investimentos em vários setores de atividade, a nível de conferências locais, bem como conferências no exterior, na interação com alguns investidores, alguns empresários, criou-se esse interesse, essa veia corporativa, essa veia de negócios, essa veia de promoção de investimentos, essencialmente para poder alavancar o desenvolvimento econômico de Moçambique. Muito bem, é sobretudo a aplicação daquilo que aprendeu na Cape Town University of Technology na África do Sul, é a aplicação daquilo que aprendeu. Concretamente, quais são as lições importantes que traz de Cape Town nesta área de promoção de investimentos? Essencialmente, em Cape Town foi o início da carreira académica, mas em termos de profissão, em termos de desempenho profissional, tive a obtenção do conhecimento cá mesmo em Moçambique, desempenhando as atividades no Centro de Promoção de Investimentos,
iniciando, como já havia dito, na parte de informação e marketing, que é a promoção dos eventos, conferências e divulgação das oportunidades de investimentos em Moçambique. E depois, com a interação também com o Departamento de Desenvolvimento de Negócios, no CPI, que é essencialmente uma exposição das oportunidades de investimentos em vários setores de atividade, incluindo a agricultura, não é? Que é a área principal, que abrange praticamente 80% do índice da população em termos de desenvolvimento econômico em Moçambique, que é uma área essencialmente crucial no âmbito de promoção de investimentos em Moçambique, não é? Então, sendo a área de agricultura, área de indústria também, identificação de algumas regiões essenciais para estabelecimento de algumas unidades fabris, para produção e industrialização, para podermos incentivar um pouco mais a exportação, não é, dos nossos produtos internos, bem como outros setores de atividade, incluindo a energia, turismo, telecomunicações, transportes e por aí em diante. Então, podendo exercer as minhas atividades no governo, por parte do desenvolvimento de negócios, informação e marketing, bem como mais tarde também estando a fazer análise de projetos no Departamento de Gestão de Projetos, que é com a interação entre várias entidades governamentais, dependendo do setor de atividade, para os devidos benefícios fiscais e aduaneiros. Tive um pouco mais de conhecimento profundo e interesse mesmo, sendo uma especialidade de projetos de investimentos em Moçambique. Muito bem, fala daqui desta área de informação e marketing. Qual é a importância do marketing, sobretudo, para a atração de investimentos para um país como Moçambique? Sendo um país como Moçambique, de várias potencialidades em termos de recursos, sejam recursos biológicos, recursos naturais, é necessário, obviamente, para poder atrair investimentos, uma exposição daquilo que são as potencialidades, não é? Essa exposição deve ser feita através do marketing, através da divulgação de informação, através da comunicação, através da exposição e divulgação das oportunidades que são estabelecidas a nível da nossa legislação moçambicana, em termos de benefícios, em termos dos nossos pontos competitivos, para poder atrair aqueles que são os investidores em várias áreas de atuação, para poderem encaminhar-se, não é, a Moçambique, destacando quais são as vantagens competitivas em termos geográficos, em termos de recursos e mão de obra existente em Moçambique. Nos últimos tempos, o Moçambique fez o seu marketing para atração de investimentos muito virado para algumas áreas, como a questão dos recursos minerais, energia, exploração de recursos também naturais, como o gás, o petróleo, em algumas regiões do país. Como é que olha para essa ação de publicitação daquilo que é o potencial que existe no nosso país nestes setores? Basicamente, a África, no geral, tem sido um foco, um target, um alvo de interesse de exploração de projetos de investimentos em vários setores de atividade, mas o setor mineiro tem sido de mais atração em termos de atividade de maior retorno de investimento a nível de interesse internacional, sejam pelos países asiáticos, países americanos, europeus e por aí em diante, porque simplesmente Moçambique, como todos nós sabemos, bem como também os países africanos, detém vasto potencial em termos de recursos ainda por serem explorados para o benefício
de várias nacionalidades, não é? Sejam para benefício interno e também para benefício externo, em termos de algumas parcerias para poder-se alavancar no desenvolvimento econômico através de algumas taxas fiscais. Muito bem, voltaremos a esse tópico mais adiante, olhando para aquilo que é o seu percurso profissional. Participou enquanto funcionário do Centro de Promoção de Investimento em pesquisas e estudos de mercado e em projetos patrocinados pelo governo de Moçambique sobre o impacto social macroeconômico de uma integração regional mais profunda da SADC em Moçambique. Como é que olha para esta questão da integração regional aqui na região, esta passa a repetição, aqui na região austral de África? Relativamente à integração regional, refere-se mais em termos do comércio regional que tem havido por parte da SADC, Sim. em que Moçambique está geograficamente muito bem localizado em termos do comércio regional, sejam de produtos que são importados, bem como produtos que estão exportados por via dos nossos portos, sejam eles no sul, centro e norte, não é? E em termos da integridade económica, em termos da área profissional, essencialmente Moçambique tem vindo, obviamente, a cooperar em termos económicos com vários países da SADC, da região, beneficiando, obviamente, os incentivos mútuos, não é? De atração de investimentos para os países africanos. Bem, continuando a falar dessa questão da integração regional, o que se assiste na região é uma desigualdade nos países, olhando para aquilo que são estes 14, 16 países da África Austral. Temos, por exemplo, uma África do Sul que é potência económica, não só ao nível da região, mas também ao nível do continente africano. Como é que olha para o papel da África do Sul no que diz respeito a esta questão da integração regional e também na circulação dos investimentos ao nível da região austral de África? Basicamente, a África do Sul detém um grande impacto em termos de desenvolvimento econômico a nível regional, pelo simples facto da própria África do Sul ter um índice econômico em termos empresariais e corporativos um pouco mais avançados, sejam eles em mão de obra, em termos da forte qualificação da mão de obra a nível sul-africano, mas bem como também a facilidade das infraestruturas que a África do Sul já detém em termos de facilidade econômica e atração de alguns investimentos, não é? Então, a estrutura, seja ela governamental e econômica da África do Sul, tem facilitado a nível regional, não é? Alguma celeridade econômica para poder promover alguns projetos de investimentos, não é? Exatamente. Muito bem. A Proinco é uma empresa a qual é um dos principais responsáveis e que está ligado à atração de investimentos na área e de comércio também aqui em Moçambique. Como é que tem sido esta interação da Proinco com investidores nacionais e estrangeiros, sobretudo, como falávamos há pouco tempo, desta região austral de África, que mostra interesse em investir no nosso país? A interação em termos corporativos da Agência de Promoção de Investimentos, a Proinco, tem exercido as atividades de uma forma proporcional àquilo que é o conhecimento e a experiência na área de promoção de investimentos, não é? A nossa interação tem sido mais direta com o governo, em termos de vários setores de atividade, naquilo que diz respeito a projetos de investimentos. Em termos regionais, temos interagido, obviamente, com algumas embaixadas,
que fazem parte da atração de projetos de investimentos em termos de comércio internacional a nível de África, mas também para podermos alimentar aquilo que são os interesses da atração do investimento direto estrangeiro, enquanto desenvolvemos algumas atividades internas. Então, em termos do trabalho que tem sido feito no âmbito da atração de investimentos, tem sido em termos de cooperação, seja com o setor público, também com o setor privado, naquelas instituições que têm feito o trabalho de promover as potencialidades locais de Moçambique, em vários setores de atividade, para poder facilitar aquilo que são os interesses na implementação de projetos de investimentos em Moçambique. Ora bem, falou aqui desta interação entre a Proinco e o Governo, acredito que seja através da APEX, e que é a entidade governamental que está um pouco voltada para esta questão da atração de investimentos aqui em Moçambique. Como é que tem sido esta relação entre a Proinco, que é uma instituição privada que está ligada a esta área de investimento, e a APEX, por exemplo, que é uma instituição governamental especializada nessa questão do investimento e exportação aqui no nosso país? Bem, as duas instituições essencialmente exercem a mesma tarefa, que é a promoção de investimentos e comércio, seja na atração de investidores estrangeiros, bem como na facilitação de potencialidades de projetos de investimentos locais. Mas a Proinco vem desenvolver algumas atividades que são complementares, não é? Às que são desenvolvidas pelo Estado. Por exemplo, o Estado, obviamente, exerce a tarefa de poder dar o seguimento da tramitação e o processamento dos projetos de investimentos que são aprovados a nível local, através do próprio APEX, mas em termos do desenvolvimento de negócios, elaboração de projetos de investimentos, sejam para empresas locais ou empresas estrangeiras, a divulgação em termos de informação e detalhes, o registro das próprias entidades, não é? A assessoria, não é, específica e detalhada em termos de projetos de investimentos, em termos de isenção fiscal e aduaneira, na redução dos impostos. Esta tarefa, esta atividade específica e mais privada tem sido exercida mais pela Proinco, não é? E quais são as barreiras que tem constatado no sentido de atrair mais investimento para o nosso país? Nos últimos anos, Moçambique tem atraído naturalmente investidores de vários cantos do mundo, essencialmente da Índia, a China, essencialmente, que tem tido muito mais fluxo cá em Moçambique, e a nossa cooperação também diretamente com o governo chinês, bem como as outras nacionalidades, mas as dificuldades essencialmente foram aparecendo mediante a situação da pandemia, que obviamente teve um grande impacto a nível do empresariado local, bem como também a situação que afeta no norte do país, relacionada ao terrorismo, que infelizmente retrai, de uma certa forma, grande parte dos investidores que têm um grande interesse em poder investir em Moçambique. Olharemos dentro de instantes com algum detalhe em relação a esta questão da pandemia da Covid-19, o impacto da mesma na atração de investimento para o nosso país, bem como nesta questão que tem a ver com o terrorismo que assola a província de Cabo Delgado. Mas voltando ainda para estas questões que têm a ver com a atração de investimento aqui no nosso país, eu falava há pouco de barreiras, como é que olham para aquilo que era um dos problemas que era frequentemente apresentado pelos investidores que queriam aplicar o seu dinheiro aqui em Moçambique, que está relacionado com o excesso de burocracia. Como é que olha para esta questão? Será que há melhorias que o país tem estado a registrar
de modo a facilitar cada vez mais a atração de investimento? Essencialmente, temos com certeza algumas deficiências na parte burocrática por parte de alguns interesses de investidores estrangeiros, bem como também empresários locais, na obtenção de algumas licenças, no desenvolvimento de algumas atividades essenciais para o melhoramento da economia local, mas obviamente a nação moçambicana, o governo moçambicano tem feito esforços incansáveis para poder melhorar o sistema burocrático em Moçambique e facilitar de forma mais automática sejam os registros das entidades, a alocação das licenças, bem como a tramitação de alguns interesses em termos de projetos de investimentos, para podermos cada vez mais atrair aquilo que é investimento estrangeiro em Moçambique, bem como poder também facilitar o desenvolvimento dos negócios locais. Muito bem, falávamos no início desta entrevista desta questão de que o país fez o seu marketing nos últimos tempos muito voltado para os recursos naturais e minerais. Como é que tem sido o investimento nas outras áreas, tirando esta questão dos recursos minerais e naturais? O que é que está a acontecer nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos? Será que vocês têm recebido muito as solicitações para apoiar as empresas a fazer investimentos em outras áreas que não sejam estas tidas como as principais da economia moçambicana nessa altura? Temos recebido manifestação de interesse em outros setores da atividade, mas obviamente reduziu-se o índice de entrada de investidores em Moçambique, bem como a velocidade ou a celeridade das atividades empresariais locais, mas mediante as tendências dos últimos tempos, dos últimos meses, deste último ano, mesmo com o impacto da pandemia, mesmo com a situação do norte de Moçambique relativamente ao terrorismo, temos atividades que continuam a decorrer, não é? Com menos celeridade, mas continuam a decorrer porque são atividades ou setores de atividade essenciais e básicas, não é? Em qualquer nação, não é? Em termos de desenvolvimento econômico. Exemplo de atividades que estão a decorrer em que temos tido ainda manifestação de interesse são o exemplo da agricultura, não é? Que é a área, obviamente, de base, não é? de sustento a nível nacional. Temos também a área da indústria, pequenas e médias indústrias, que tem também declarado alguns projetos de investimentos para poder criar esta cadeia de valores com o setor agrícola, não é? Bem como outros setores de atividade, como por exemplo transportes, não é? As pessoas ainda continuam a mover-se de um canto para o outro, essencialmente com menos frequência, mas são atividades decorrentes que vão sendo manifestadas consoante ao tempo. Não é? Muito bem. Falámos há pouco desta questão, talvez perguntar de forma direta, para aquilo que é a avaliação da Proinco, qual é o impacto realístico da pandemia da Covid-19 nessa questão da atração de investimento para o país? O impacto é extremamente direto, não é? Aquilo que é o núcleo de desenvolvimento econômico de um país, não é? A nível mundial, tem-se refletido, obviamente,
uma redução naquilo que é o aumento e o desenvolvimento do PIB, não é? Reduzimos no ano passado, mediante a pandemia, para aproximadamente 3,6%, o que esperávamos pelo menos que tivéssemos até 4%, já que tivemos, obviamente, nos anos anteriores, em alguns momentos que estivemos melhores, por exemplo, no ano de 2013, 2014, que atingimos aproximadamente 7,8% de crescimento do PIB, mas estamos numa margem mais inferior agora, infelizmente por causa da situação da pandemia, mas no que diz respeito às atividades que requer a atração contínua de investidores, essencialmente está a haver uma tendência, não é, de inovação naquilo que são as tarefas empresariais. Não é? E quais são as áreas que nesta altura têm merecido mais interesse por parte dos empresários estrangeiros e nacionais para que possa ocorrer um investimento? Tem-se manifestado, obviamente, o setor para além dos que já havia explicado, da agricultura, tem-se manifestado o setor da saúde, obviamente. É uma questão lógica porque, essencialmente, neste momento que estamos da pandemia, a saúde, obviamente, tem sido de maior recorrência em termos de projetos de investimentos, bem como o setor de tecnologias de informação, não é? Havendo essa situação de menos contacto humano, menos exposição, menos aglomeração, as empresas, sejam elas locais ou estrangeiras, têm convertido um pouco mais de tendência para a parte tecnológica naquilo que é a exposição dos seus serviços ou mesmo a digitalização dos sistemas para poder fazer com que os seus serviços ou produtos sejam comercializados ou mesmo tenham a demanda, mas com um pouco mais de um diferencial em termos de divulgação, não é? Naquilo que são os seus pacotes de produtos e serviços, para poder continuar a alavancar aquilo que é o desenvolvimento corporativo. Portanto, a pandemia, para além desse mal que dissemos, de ter resfriado os investimentos em alguns setores, também foi algo que alavancou alguns setores, algumas áreas que viraram centro de atração para investimentos, como é o caso da saúde e tecnologias de informação, como você quer dizer. Isto revela que também a pandemia trouxe algumas oportunidades. Oportunidades, diria que sim, trouxe alguns desastres, mas também trouxe algumas oportunidades porque a nível mundial, sendo setores de atividades que têm sido implementados em termos de projetos de investimentos, tivemos todos que, de uma certa forma, inovar, não é? Naquilo que são as perspectivas do mercado, não é? O mercado tem oscilado em termos económicos, mas obviamente temos que adaptar-nos a novas tendências a níveis locais, a nível global, para podermos continuar a satisfazer aquilo que são os clientes locais ou mesmo os clientes estrangeiros. E como é que tem sido essa procura nestas duas áreas que referiu há pouco, que é da saúde e de tecnologias de informação? São mais moçambicanos que pretendem investir nessas áreas ou tem esta área também merecido interesse por parte de empresários estrangeiros? É uma área de interesse mais por parte dos locais, já que as nossas habilidades corporativas, as nossas habilidades empresariais e empreendedores jovens em Moçambique têm vindo a crescer e têm vindo a exercer com um grande impacto econômico em Moçambique
naquilo que são perspectivas de criação de empreendedorismo. Então já existem algumas iniciativas locais, não é? Mas alguns dos projetos, obviamente, são suportados por algumas parcerias internacionais, mas por causa da situação do know-how, da qualificação das habilidades da mão de obra, bem como a parceria entre Moçambique e algumas entidades, né, estrangeiras naquilo que são a troca de experiências e obviamente a componente da parceria, injeção de capital em Moçambique para poder criar-se novos empregos, criar-se obviamente uma situação de win-win, não é? De benefício mútuo do empresariado local e estrangeiro para poder se desenvolver as atividades e os projetos de investimento, sejam eles do setor da saúde, setor de tecnologias de informação, setor também da agricultura, industrialização também, mas sempre há um benefício naquilo que é a atração de projetos de investimento estrangeiros e o empresariado local. Bem, falou de outra questão que tem perturbado o fluxo normal de investimentos aqui em Moçambique e que está relacionada com esta questão dos ataques terroristas que se assistem na região norte do país, particularmente na província de Cabo Delgado. Como é que olha para estes ataques, naquilo que é o impacto na sua área de atuação, que é a atração de investimentos para o país? Obviamente, os ataques no norte do país afetam a nível nacional, naquilo que é o desenvolvimento econômico, naquilo que são as perdas humanas, naquilo que é a perspectiva do desenvolvimento de uma nação, e que isso obviamente retrai a atração de investimentos, retrai o desenvolvimento das atividades locais em termos de empresariado moçambicano, e que obviamente esperamos todos nós que essa situação seja neutralizada e que continuemos todos com um índice elevado de atração de investimentos, desenvolvimento de atividades locais para a melhoria da perspectiva de desenvolvimento econômico moçambicano. E esta questão, este novo alento que se assiste no país, já começaram a ter alguns sinais de retoma do investimento. Refiro-me concretamente a esta questão do governo ter apostado em atacar este problema da insegurança em Cabo Delgado de outra forma, através da parceria com as tropas da SADC e de Ruanda. Será que este movimento que está a acontecer nos últimos dias em Cabo Delgado tem ou não contribuído para que o país possa melhorar aquilo que é o clima de investimento? Obviamente, qualquer que seja a nação que está a combater o terrorismo vem com uma intenção de erradicar ou neutralizar ações que reduzem o desenvolvimento econômico de qualquer governo, não é? Então, em termos de perspectivas futuras dessa situação, esperamos todos, obviamente, que a situação seja neutralizada a 100% para que o empresariado local, o desenvolvimento do empresariado local dê continuidade naquilo que são as perspectivas das atividades econômicas, tendo benefício, obviamente, sejam eles dos projetos médios, pequenos e grandes projetos também, como é o caso do exemplo que está a dar no norte de Moçambique, que não só afeta os projetos subsidiários, que poderiam muito bem beneficiar
das multinacionais e do projeto do Norte de Moçambique, que é da exploração do petróleo, para poder-se, obviamente, conduzir aqui, a vincular aqui uma cadeia de valores em termos de serviços e produtos para as pequenas e médias empresas, que são a maioria em termos de volume. Exato. Não é? Exato. Continuamos aqui a entrevista com Eugênio Dumbo, ele que é o responsável por esta empresa Proinco, um especialista nesta área de atração de investimentos aqui no nosso país. Estamos a abordar o clima de investimentos no nosso país face ao atual momento que o país atravessa, normalmente esta questão da pandemia da Covid-19 e também os ataques na região norte do país. Dumbo, a dado passo daquilo que foi aqui a sua alocução, abordou esta questão que é do empreendedorismo. Sendo a Proinco uma empresa jovem e o país estar também a assistir um movimento massivo de empreendedores, como é que tem sido a relação da Proinco no apoio para que os empreendedores possam direcionar bem os seus investimentos e que possam ter resultado? Como é que trabalham nesse nível? Bem, a Proinco, sendo uma agência de promoção de investimentos e comércio, exerce a sua atividade principal em termos de projetos de investimentos, desenvolvimento de negócios para empresas nacionais e estrangeiras, mas está totalmente vinculada em cooperação com o empreendedorismo local, porque nós mesmo, por parte da Proinco, desenvolvemos alguns projetos de empreendedorismo para poder alavancar aquilo que são as iniciativas de inovação a nível local, como é o exemplo da Freelancer Moçambique, que é uma plataforma digital, que é a Freelancer Moçambique, que a Proinco apostou no âmbito de promoção de empreendedorismo, promoção de prestação de serviços dos moçambicanos, sejam eles em vários setores de atividade, que possam lá digitalmente no website da flm.co.mz divulgar aquilo que são os seus serviços com o seu perfil profissional para poder captar aquilo que são os clientes na sua área de atuação. Então, vendo com esse tipo de iniciativas de empreendedorismo, já dá uma boa oportunidade aos moçambicanos, aqueles que são interessados em vincular esta parte de empreendedorismo, a poder exercer as suas atividades em termos de serviços, para poderem expor digitalmente, porque hoje em dia também temos tido mais tendência em poder divulgar a nível tecnológico. Então, vinculando a parte dos serviços que são exercidos em termos de exposição, em termos de contactos e clientes, e atraindo um pouco mais esta parte do empreendedorismo, que é o passo subsequente depois de tornar-se, obviamente, neste caso, um freelancer, não é? De prestador de serviços ou fornecedor de produtos. Obviamente, o setor de empreendedorismo torna-se com um pouco mais de robustez, não é? E obviamente, um empreendedor, neste caso, tendo, obviamente, uma base de clientes, uma base de dados vinculada, exposta, neste caso, com essa iniciativa da Freelancer Moçambique, torna-se um pouco mais célere em termos de conhecimento, não é? E experiência, porque, na verdade, o empreendedorismo só tem uma boa tendência de melhoramento, desenvolvimento, expansão, mediante uma boa experiência, conhecimento e boa relação com os clientes
a quem presta os serviços. Exato. Ou fornece os determinados produtos. E como é que tem sido atualmente esta questão da participação? Será que os empreendedores têm explorado cada vez mais esta vossa plataforma freelancer? Qual é a avaliação que fazem daquilo que é a participação dos empreendedores nessa vossa plataforma? Na verdade, a Freelancer Moçambique foi lançada em finais do ano passado, não é? E está a ter cada vez mais aceitação no mercado por parte de vários prestadores de serviços, bem como também alguns empreendedores que pretendem expor a sua potencialidade e habilidade profissional. Então, relativamente ao assunto de participação, tem sido gradual, porque estamos a fazer um esforço, um investimento em termos de publicidade digital e estamos a ter, obviamente, mais inscritos na plataforma Freelancer Moçambique, que o website é de flm.co.mz, e vamos tendo mais aderência porque realmente o jovem empreendedor ou o jovem prestador de algum serviço pretende encontrar uma plataforma única que pode realmente expor lá aquilo que é a sua potencialidade e contribuir para aquilo que é o empreendedorismo ou a prestação de serviços ou fornecimento de produtos a nível local, no mercado moçambicano. Isto é, como a plataforma ainda é nova, bem recente, vai ganhando espaço a par e passo e explorando um pouco mais também esta questão das tecnologias de informação. Exatamente. Esta questão das tecnologias de informação é pertinente para aqueles que querem apostar nesta área do empreendedorismo. Domínio, sobretudo, das tecnologias de informação, hoje em dia? Na verdade, qualquer que seja a área de atuação, seja em projeto de investimento, algum empreendimento, seja ele de pequenas e médias empresas ou de grandes entidades, de uma certa forma deve estar vinculado a tecnologias de informação, porque em termos de exposição daquilo que são os seus produtos e os serviços, torna-se mais simples e o engajamento é um pouco mais direto, porque hoje em dia, essencialmente, as pessoas têm tido um pouco mais de inclinação em termos tecnológicos, todos temos, de uma certa forma, um engajamento com parte, sejam das redes sociais, ou mesmo na parte da internet, alguns websites e por aí em diante. E então o vínculo em termos das empresas e os clientes tem tido, obviamente, este linkage, essa ligação que está no meio, que são as tecnologias de informação e marketing, que é extremamente importante naquilo que é a divulgação dos serviços e produtos. Muito bem, estamos aqui a conversa com Eugênio Mequias Horácio Dombo, ele que é administrador desta empresa Proinco, com uma vasta experiência nesta questão da atração de investimento para o nosso país. Abordamos aqui vários aspectos em torno daquilo que tem sido o país, o momento que o país atravessa, particularmente por conta da pandemia da Covid-19, no que diz respeito à atração dos investimentos. Estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa entrevista. Eugênio, como é que olha para Moçambique nos próximos tempos no que diz respeito a esta questão da atração de investimentos? Depois desta retração que se registrou nestes últimos 2 anos, 2020, sobretudo 2020 e 2021, por conta da pandemia da Covid-19? Basicamente, qualquer nação, qualquer país ou qualquer governo que ultrapassa determinadas dificuldades, eventualmente terá melhores momentos. As perspectivas têm que ser sempre positivas e nós, como promotores de investimentos e comércio, que representamos Moçambique a nível local, a nível estrangeiro, devemos sempre olhar com uma perspectiva positiva, não é? E apresentar aqueles que são os pontos de melhor atração e vantagem para o desenvolvimento
da nação. E em termos de atração de projetos de investimentos, obviamente, a contribuição deve ser no geral, em termos da nação moçambicana. Como todos, devemos, obviamente, optar com positivismo e alavancar aquilo que são perspectivas positivas, que vamos ultrapassar determinados problemas e apresentar determinadas soluções para podermos desenvolver aquilo que são os planos estratégicos do governo moçambicano, que é essencialmente melhoria de vida de qualquer moçambicano. Esse positivismo que aqui refere está muito também ligado com esta questão da paz e estabilidade do país. É uma condição fundamental para a atração de investimentos. As pessoas, os investidores só colocam o dinheiro onde sentem que há segurança. Com certeza absoluta. Como dizia, que qualquer nação, qualquer governo exerce a sua função como sejam as soluções que são apresentadas para poder haver a melhoria, não é? E a estabilidade, seja política, económica, em termos de paz e para poder, obviamente, alocar aquilo que são a continuidade de atração de investimentos e o desenvolvimento também da nação moçambicana em termos socioeconómicos. Muito bem, estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa entrevista. Considerações finais, onde é que vamos ver daqui a mais alguns anos a Proinco nesta sua ação de atração de investimentos, e que palavra gostaria de deixar ficar aqui para os nossos telespectadores? Como Proinco, como Eugênio Dombo, gostaria simplesmente de apelar ao positivismo, não é? Apelar a uma perspectiva futura positiva, que realmente vamos continuar todos, não é? Em termos de nação, em termos de jovens, poder exercer as nossas atividades, porque dificuldades, obstáculos, qualquer nação, seja ela africana ou nações estrangeiras, que já tive a oportunidade mesmo de poder visitar alguns países, como é o caso da China, do Brasil, da Coreia, por aí em diante. Qualquer nação enfrenta determinadas dificuldades, tem passado por algumas oscilações políticas, económicas, que numa perspectiva conjunta, em termos de unidade nacional, sempre consegue-se ultrapassar as barreiras. Então, portanto, apela-se cada vez mais à unidade dos moçambicanos para que este Moçambique possa ser mais desenvolvido, possa crescer economicamente. Economicamente, socialmente, politicamente, a unidade nacional é essencialmente o aspecto fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Muito bem, obrigado Eugênio Dombo por estes momentos de entrevista aqui neste programa Aqui e Agora. E assim nós fizemos esta edição do programa Aqui e Agora. Estivemos aqui a conversa com Eugênio Dombo, com quem abordamos esta sua vasta experiência no ramo da atração de investimentos para o nosso país. Abordamos o clima que se assiste atualmente, para se é favorável ou não para a atração de investimentos, tendo em conta que o país, o mundo, está a atravessar por um momento de crise sanitária marcada pela pandemia da Covid-19, que tem retraído e muito os investimentos que habitualmente eram feitos. E assim nós fizemos mais uma edição do Aqui e Agora. Foi um enorme prazer. Voltaremos a estar consigo daqui por mais alguns dias, numa próxima oportunidade. Boa noite e até a próxima.